estava preparando a palavra. Geralmente eu tenho mais que uma palavra e eu fico ali indeciso em qual que eu vou trazer. Mas essa semana era sábado e eu não tinha nada de Deus. Eu falei, nossa, o que é para mim trazer? E aí no dia de ontem Deus falou comigo. E quando eu comecei a fazer essa palavra, o Espírito Santo tocou fortemente meu coração. E eu digo assim que, na verdade, quando você apanha, né, aí você tem que repassar. Né? Como eu sei que papai ele sempre gosta de me ajustar. E aí quando ele fala comigo, eu tento repassar aquilo que ele falou. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Meu irmão, não tenho dúvida. Eu sei que o Senhor, ele... você tem que proibir o Washington de abrir o culto, porque senão eu não prego mais, né? Pelo amor de Deus, né? Porque é impressionante, né? Como é o mesmo Espírito, como Deus faz. Senhor, eu me coloco na tua presença. Pai, que não seja eu falando, mas teu Santo Espírito falando, Pai. Que o Senhor venha tocar cada um aqui, como o teu Santo Espírito tocou o meu coração, Senhor, quando estava preparando essa palavra, Senhor. Que venha de encontro às nossas necessidades, que venha alinhar, Pai, com a tua palavra. Que possamos, Pai, estar sendo ajustados para viver o teu melhor, para viver, Pai, sem o grande derramar do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu geralmente, na última palavra que eu trouxe, eu estava falando de São Paulo. E como é a nossa realidade, eu tenho que falar de São Paulo novamente, né? São Paulo, ele tem algo que eu não sei se é espiritual ou se é uma maneira, um estilo de vida, né? Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo, e ele estava falando que ele trabalhou muito tempo fora, no sul do país, né? E aí ele resolveu voltar para São Paulo, e quando ele estava chegando aqui em São Paulo, ele estava na rodoviária, descendo do ônibus, e quando ele colocou o pé no chão, ele falou, eu estou atrasado. Ele não sabia para onde, para quê, mas ele sabia que ele estava atrasado. Né? O sentimento tão... Né? É uma correria tão grande, né? E é impressionante, porque com quem você fala, né? Tem até brincadeira, né? Dos motoboys, né? Nós faz a correria, né? E é tão engraçado, né? Eles falam, mas é a realidade. Né? Você vê na rua os motoboys arriscam as vidas, né? Fazendo essa correria, né? E é engraçado porque o paulista, ele na verdade, é como se fosse um estilo de vida, é buscando o sucesso. Né? Nós vamos para São Paulo para ficar rico, né? Tem essa conversa, né? Vamos para São Paulo para ficar rico, né? Para buscar uma capacitação. Aqui o mercado é bem competitivo, né? Você vê na Bahia, né? Eu gosto tanto de baiano porque ele é mais calmo, é mais lento. Você precisa ter um cara desse na equipe, né? Porque ele te volta, né? Tira aquele estresse, né? É tão gostoso, né? Você tem um baiano no meio, nossa, é uma alegria, né? Ele traz vida ali, mas o paulista é muito, né? Vamos, tem que fazer, meta, né? Assim, né? A Fabi, eu estava conversando com a Fabi estava falando, nossa, o pessoal é de fora de São Paulo, né, que eu vou trabalhar, é tão gostoso, o pessoal está num ritmo diferente, é tão gostoso, né, e é isso mesmo, né, é engraçado isso. Mas eu acho que o nosso estilo de vida, isso acaba atrapalhando um pouco a nossa vida com Deus. Né? Eu sei que muitas vezes a gente está correndo atrás do sucesso, da capacitação, da superação, né? Muitas vezes atrás da família, né, das tarefas domésticas, mas sempre estamos correndo, não é assim? Sempre estamos correndo. E a maioria das vezes essas situações têm sido a nossa prioridade. Né? Nossa, eu estava conversando com o Tiago me falou, agora eu não posso falar, eu tenho um problema aqui,
bater ou atropelar o portão. Ele é síndico lá onde ele mora. E é sempre assim, né? Nós temos várias prioridades. Né? E às vezes eu estou trabalhando e o Enzo fala, pai. Eu falo, calma, filho, agora eu estou trabalhando, eu estou em casa hoje, mas a minha prioridade aqui é o trabalho. Né? E a gente sempre dá prioridade, geralmente, para o trabalho. E depois para a família. Né? E depois, né, vai passando. E esses dias eu estava com muita tarefa, e aí sábado eu estava com muita coisa, peguei contratos para a gente estar entregando agora, e aí foi onde pegou. Eu estava voltando com os contratos na mão, e aí Deus falou comigo, será que o Senhor se alegra dessa correria? Será que o Senhor se alegra desse tipo de prioridade? Né? E aí eu fui estudar um pouco da Bíblia, e eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Lucas 14, 15. Lucas 14, é o Lucas aí, ó. O Lucas é famoso. Aqui nós temos dois. Lucas 14, 15. Ele diz o seguinte: ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venha ao banquete, está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Digam isso, mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao Senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Olha só que forte essa última parte. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. É impressionante aqui que eles falam de trabalho lá também, né? Olha só que coisa legal. Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Isso é trabalho. Trabalho, cara, eu preciso de um campo, eu preciso inspecioná-lo, né? Preciso ver como que está. Acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Ele estava trabalho também, né? De repente ele trabalhava com boi, eu quero experimentar porque depois eu vou revender eles, né? E aqui vem família. Acabei de me casar e não posso ir. Estava dando prioridade à família. Mais ou menos aquilo que nós estamos falando, que a nossa prioridade tem sido o trabalho, depois a família. Não sobra tempo para você vir ao banquete, né? E ele fala assim: pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. É muito forte, porque nenhum é nenhum. E eu acredito que o banquete não era pequeno. Eu acredito que não tinha aqui 3 pessoas. Eles falaram aqui de 3 desculpas. Mas acredito que esse banquete deveria ser um banquete não é com 3 famílias. Devia ter muito mais que isso, né? Mas nesse texto, geralmente, quando você vê o pregador falando, ele fala sobre Deus chamou primeiro os judeus não quiseram, depois ele chamou os gentios, e eles, né? Ele começa a falar a respeito disso, mas eu percebo aqui que
Nós estamos, aqui eu coloquei, quando estamos no mundo, somos convidados diariamente para sentar à mesa. Aí nos convertemos, aceitamos Cristo como nosso Salvador. E Jesus, ele continua convidando você diariamente para sentar à mesa e desfrutar conosco um grande banquete. Mas como podemos ver, muitas vezes o trabalho é mais importante, ou a família. E o mais importante, deixamos de lado esse banquete. Quero pegar aqui uma ilustração. Essa aqui é uma introdução. Eu quero pegar aqui uma figura de linguagem para você entender o que é um banquete. Porque muitas vezes nós não desfrutamos desse banquete porque não entendemos o que é esse banquete. Em 2 Samuel 9, de 1 a 13, diz o seguinte, você já deve ter ouvido essa história várias vezes, mas eu duvido que você ouviu do jeito que eu vou falar hoje. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe ao rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade a Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Disse, Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse, tudo que pertencia a Saul, e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos recolherás o fruto, para que a casa do teu senhor tenha pão e coma. Porém, Mefibosete, filho do seu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, ó rei, manda teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Nesse caso aqui, Mefibosete ele estava abandonado. Ele estava longe, ele estava esquecido, né? Mas olha só, Deus sempre chama você para um banquete. Deus te chama diariamente para um banquete. E nesse caso aqui, ele não foi chamado porque ele era o cara. Ele não foi chamado porque ele não tinha defeito. Ele não foi chamado porque ele era um cara legal. Ele foi chamado porque ele tinha um parente. Ele era filho de Jonatas. E da mesma coisa acontece conosco, meu irmão. Deus nos chama diariamente para estarmos sentando à mesa. Ele nos chama, mas não porque nós somos o cara, ou porque você é especial, ou porque você faz aquilo, ou porque você vem aqui e louva, ou porque você vem todo domingo na igreja, não é por causa disso. Ele te chama por causa do teu parentesco, porque teu filho mais velho morreu na cruz para nos salvar.
Quando ele morreu na cruz e você aceitou ele, ele se tornou o filho primogênito. Nós somos co-herdeiro de Cristo, nós somos filhos juntamente com Jesus. E ele é o nosso filho mais velho. E por causa desse sacrifício na cruz, nós temos acesso a esse banquete, a sentar à mesa do rei. Isso daí é uma coisa que não é pelo aquilo que você é pelo teu irmão e por você ter aceitado ele como o Senhor e Salvador da sua vida. A segunda coisa que acontece aqui é que quando você está à mesa, olha só, Mefibosete ele estava esquecido lá, Ziba, ele também era esquecido, ele era um servo de Saul, né? E ele falou assim, olha, chama lá o Ziba, lá, que ele era servo de Saul, chama ele, eu quero saber das histórias aqui de Saul para ver como que a coisa está caminhando, se tem outro filho, né? E nesse momento que ele chamou para estar perto, ele pegou e falou assim, olha, Ziba, agora você vai pegar todas essas terras que eu estou restituindo a Jonatas, ao filho de Jonatas, né, a Mefibosete, eu estou dando e você vai trabalhar para que a família dele inteira seja sustentada. E ele tinha um filho. E ele fala aqui, inclusive, até o nome do filho nesses versículos. Né? E assim, todo mundo ali foi abençoado. Quando você senta à mesa do rei, todo mundo é abençoado à sua volta. Todo mundo, sabe por quê? Porque quando eu chego perto do Tiago, para conversar com ele tem uma palavra de Deus, porque Deus está nele. E ele fala, para ele é normal. Mas quando eu estou perto dele, sai bênção dali. As pessoas sentem essa bênção. Quando eu chego perto da dona Zumira, ela está ali falando de costura, falando daquilo que ela está fazendo nas roupas, mas sai bênção da boca dela quando ela abre a boca. Quando ligam para ela, ela fala assim, a nossa evangelista, a missionária, né, dona Zuzu, ela vai e fala, eu preciso de você no Paraná. Ela já sai correndo para lá, para pregar no Paraná. E é o instrumento de Deus ali. Por onde nós passamos, nós somos abençoados. Mas nós percebemos aqui que a primeira coisa, que quando você chega ali na primeira coisa que Davi fala, você vai ser restituído tudo que foi roubado. Sabe o que significa tudo? Tudo é tudo, não sobra nada. Às vezes nós temos algumas áreas que ainda não foram restituídas, situações que ainda não foram restituídas. Mas, meu irmão, você pode ter certeza, quando Deus fala, se você colocar diante dele, tudo é tudo. Tudo é tudo. E ele restitui aqui em todas as áreas. E aqui ele fala assim, olha, restitui a terra, restitui os céus, restitui a autoridade, restitui. Meu irmão, no mundo espiritual é assim também. Quando você se converte, não é só financeiro, mas no mundo espiritual, quando você se senta à mesa, há uma restituição. Restituição porque quando você está com o diabo, ele vem e ele rouba. Ele rouba a tua paz, ele rouba a tua alegria, ele rouba. Né? É impressionante, porque tem gente que está numa situação tão difícil, né? Que ele vê uma promoção e ele fala, eu vou correr lá para comprar a promoção. Ele chega diante do vendedor e fala assim, sabe aquela camisa? Ele fala, acabei de vender. Acabei de vender. O cara está num momento tão difícil que parece que as coisas são fechadas para ele. Mas é o diabo fechando tudo. Mas quando nós entramos na presença de Deus, quando nós nos convertemos, nós chegamos ali e começamos a desfrutar. E meu irmão, você na hora que você chega lá para comprar a roupa, fala, nossa, que sorte! Nós acabamos de fazer uma promoção disso que você está esperando. E aí você escolhe a cor, o tamanho, tem todo o tamanho que você quer. Mas o que acontece? Muitas vezes acabamos, por causa da nossa correria, acabamos deixando de lado
as coisas de Deus e acabamos dando foco, a nossa prioridade acaba sendo o nosso trabalho, acaba sendo a nossa família, nós temos que nos capacitar, são nossos estudos, nós precisamos correr, e precisamos trabalhar, e temos que pagar conta, e você fica ali, correndo, e muitas vezes acabamos saindo da mesa, e acabamos parando de desfrutar o melhor de Deus. E ontem, quando eu estava ali pensando e falando com Deus, o Senhor falou assim para mim: eu preciso de você mais tempo comigo. Tem muita coisa que você vai desfrutar, mas você só vai desfrutar se você gastar tempo na mesa comigo. Outra coisa que é impressionante, né, de você sentar na mesa com Deus, é que Mefibosete, ele era aleijado. Mas quando você senta à mesa, meu irmão, se você for aleijado ou não, não faz diferença. Você só vê na mesa, você vê daqui para cima. O rei não via a deficiência dele. Quando você senta na mesa, você começa a comer do alimento, daquilo que o rei está comendo, você vai comer a mesma coisa. Mas ele não vê as tuas deficiências. Deus não está preocupado com as tuas deficiências. Deus não está preocupado com coisas que você chama de defeito. Deus não está preocupado porque de repente você tem uma tendência a fazer certas coisas e é um problema que você tem. Deus não está preocupado com isso, meu irmão. Deus, ele quer entrar e ter você perto, ele quer entrar na tua intimidade. Ele quer desfrutar um tempo com você. Ele não está preocupado com o defeito que você tem. Hoje eu estava saindo com o Enzo. Chamei ele para comprar comida. Falei: Enzo, vamos comigo lá comprar umas comidas lá? Tua mãe quer que a gente compre alguma coisa? Ele falou: não quero ir, pai. Não quero ir, não quero ir. Eu estou muito cansado. Cansado de brincar. Né? Eu estou muito cansado. E na hora que ele falou isso, eu falei: nossa, tem muita gente fazendo a mesma coisa e muitas vezes eu faço isso. Ricardo, gasta um tempo aqui orando. Acorda mais cedo. Vem aqui, dobra o joelho. Vem aqui, passa um tempo comigo, na intimidade comigo. Vem mais tempo aqui. Eu quero derramar bênçãos sobre você. Eu quero revelar coisas a você. Não dá, pai. Eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado de brincar. Né? E muitas vezes a gente está vivendo isso. Deus tem níveis muito mais altos. Patamares que nós nunca imaginamos. Mas muitas vezes estamos muito cansados. Meu irmão, saiba. Muitas vezes você fala: mas eu não sei falar direito. Mas eu... De repente o pastor Fábio fala para a Fabi: vem cantar aqui na frente, né? Não, eu não quero cantar. Chama a dona Zumira, ela que canta. Né? Mas Deus, ele não está interessado na tua afinação. Ele está interessado na intimidade com você. Ele está interessado de ver você cantando, de ver você louvando, de você ver você adorando. Como diz ali o nosso reverendo, com o coração rasgado diante de Deus. Coração rasgado. Nossa, hoje durante o louvor, que presença. Que coisa gostosa. Eu queria que o louvor acabasse. Mas existem algumas coisas que nos separam de Deus. Deus, ele não está interessado no teu defeito, nas tuas tendências, naquilo que você, de repente você não canta bem, de repente eu não prego bem, de repente eu não sei falar direito. Mas Deus não está interessado nisso, ele não quer o teu serviço.
Ele quer o teu relacionamento, olha só. Ele não quer que você venha aqui para trabalhar, ele quer se relacionar com você. Sabe por quê? Na hora que você começa a entrar na intimidade dele, você não vai fazer força para você pregar, porque você vai ser o próprio brilho, porque vai sair de dentro de você águas, rios de águas vivas. Você não vai fazer força, não. Voltando aqui para o grande banquete. Como podemos rejeitar a mesa do rei? Sabe quando rejeitamos a mesa do rei? Primeira coisa, quando nós pecamos. Quando nós pecamos. Porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Quando nós pecamos. Quando não oramos. Sabe por quê? Quando nós não oramos, nós estamos falando, eu sou autossuficiente. Eu não preciso do Senhor. Eu não preciso do Senhor. Você acorda de manhã, você não ora. Sabe por que você não ora? Porque você não precisa de Deus. Você precisa de Deus, você não vai orar. Agora, se você precisa, você fala, não, por favor. Senhor, abençoa meu dia. Abençoa o que eu vou fazer. Abençoa. Você está falando, Deus, o Senhor é importante na minha vida no dia de hoje. Sabe quando nós não aceitamos a Bíblia? Quando não lemos a Bíblia. Porque não queremos saber o que ele pensa. Não queremos saber quais são as regras, as promessas, os deveres. Quando nós não lemos a Bíblia, nós estamos falando, eu não estou nem aí para o que o Senhor pensa. Quando deixamos de ir à igreja por falta de vontade, porque estamos muito atarefados. Ou, como disse meu filho, estou muito cansado. Viu, pai? Não dá para ir com você porque eu estou muito cansado. Quando não gastamos tempo com ele, estamos falando, você não é importante para mim. Quando não gastamos tempo com ele, você não é importante para mim. Meu irmão, mas quando entramos na presença dele e sentamos na mesa, foi como eu disse, todo mundo é abençoado. Você está no trabalho, você fala uma palavra. Outro dia eu estava falando com o meu sócio, e ele falava assim, amor, por isso que eu gosto de estar com o Ricardo, olha, ele sempre tem uma palavra de que vai dar certo, que as coisas vão acontecer, olha só, sabe, sem fazer força, porque eu falei, vai dar certo, as coisas vão acontecer, eu tenho certeza, e aquela palavra de ânimo, às vezes uma palavra de conforto que você traz, às vezes, só de você ficar quieto e dar um abraço, você já fez o que tinha que ser feito. Eu lembro que uma vez, um chefe meu, eu sempre queria falar de Jesus para ele, mas eu morria de medo, ele era muito bravo. E eu queria falar de Jesus para ele. E um dia chegou um irmãozinho lá, foi transferido para lá, e o cara era ousado. Ele chegou diante do gerente e falou assim, você brigou comigo, mas você sabia que Jesus te ama? Na hora que ele falou isso, ele ficou um tempo assim, e ele começou a chorar. Uau, Jesus te ama. E ele começou a achar um cara tão bravo, tão... Uau! Que às vezes a gente tem medo de falar, porque não é a gente que faz. Mas, continuando aqui, gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Mateus 25. Correndo aqui para não me atrasar. Mateus 25, vamos ler de 1 a 13. Isso aqui é bem conhecido também. Diz o seguinte, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, e adormeceram.
Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nessas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vos vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens Nécia e clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aqui tem várias informações importantes. Primeiro, eram 10 virgens. E não eram qualquer virgens. Elas tinham lâmpada com azeite. Todas as 10. Eu creio que quando você fala de 10 virgens com azeite, com lâmpada, nós estamos falando de crentes e crentes firmes. Crentes que têm azeite. A Bíblia fala da unção, fala do azeite. Quando você fala de 10 virgens com lâmpadas com azeite, elas brilhavam também. Elas tinham azeite. Isso aqui, quem brilha é Cristo. E quando nós temos a presença dele em nós, nós brilhamos. E eu creio que esse azeite, essa unção é a presença de Deus. Outra coisa, segundo ponto, todas adormeceram. Todas adormeceram. Eu creio que a igreja, durante um bom tempo, ela adormeceu. Mas eu creio que nesses últimos tempos, elas foram acordadas. O noivo está aí, o noivo está à porta. Olha, acorda. E nós temos visto esse movimento pelo mundo. Acorda. E nós temos visto muitas pessoas acordando. E aqui, à meia-noite, momento mais escuro da noite. Meia-noite é o momento mais escuro. Não sei se você já foi orar no monte. Mas quando você vai no monte, quando chega meia-noite, é um momento muito escuro. Depois começa a ficar claro. É engraçado, porque a lua ela vem iluminando, mas meia-noite é o momento mais escuro. Eu creio que quando a Bíblia fala do império das trevas, é uma escuridão tão densa que você passa a mão na frente assim, e você não vê a tua mão. É império das trevas. Nas trevas. É um lugar denso, escuro. E sabe por quê que você precisa ter a lâmpada? Porque você não consegue enxergar nada se não tiver a lâmpada, de tão escuro que é. Não dá para você vir na rabeta, né? Porque quando você vai no monte, né? Eu não gosto de levar lanterna. O Thiago tem lanterna forte, mas eu não gosto de levar lanterna. E aí eu vou na rabeta dos outros, né? Então o cara liga lá o celular, vai lá na frente lá, e eu vou lá atrás lá, né? Para não pisar no galho, para não pisar na árvore, eu vou subindo e eu vou junto com ele lá. Geralmente eu vou na rabeta do Thiago. Né? Ou do pastorzão também, que ele sempre vai com uma lanternona, né? E ele vai andando. Mas eu creio, meu irmão, aqui não tem rabeta. Aqui é escuridão tão forte, que você consegue, com a tua lâmpada, iluminar a frente, o caminho, daqui onde Jesus está. Você não consegue, porque se você não tiver essa lâmpada, você se perde. E você não sabe onde Jesus está. E aí é onde tem muita gente se perdendo hoje. Sabe por quê? Porque acabou o azeite. Acabou
Acabou o azeite, e não dá para você ir na rabeta do outro. E sabe o que acontece? Você perde o caminho onde que está, e aí você começa a criar o teu caminho, e aí você não chega a lugar nenhum. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E aí sabe o que acontece? Você cria caminhos, aí você vê umas modinhas, entendeu? Na igreja, você vê o cara falando que você tem que, sabe, pegar lá e colocar o copo em cima da televisão. Né? E você que aqui, né? E aí você vê outros que você tem que comprar um chaveirinho lá, que foi feito lá em Jerusalém. Que aí você vai ser abençoado. E tem gente fazendo muita coisa. E sabe qual é o problema disso? O problema é que quando o cara começa a fazer muita coisa, ele já perdeu o caminho e o cara já não está mais no banquete. Ele não está mais comendo com o rei. Ele não está mais desfrutando. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos nessa situação. Estamos nos perdendo do caminho. Precisamos buscar a presença de Deus. Uma coisa que é muito importante aqui é que uma vez, quando a porta fechou. Não tem ninguém que abre. E eu pergunto para você hoje, será que esse azeite que você está carregando é suficiente para você seguir Jesus? Será que isso que você está vivendo é suficiente para te levar dentro daquilo que Deus quer na tua vida? Será que você tem tantas promessas, eu tenho tantas promessas, será que esse azeite que eu tenho é suficiente para Deus me levar até onde as promessas foram lançadas na minha vida? Será, Rani, que na tua vida, isso que você vive, essa intimidade que você tem com Deus, é suficiente para te levar onde você quer, onde Deus quer que você esteja? Será? E sabe o que aconteceu? Quando eu estava fazendo essa palavra, eu falei, Senhor, eu acho que não é. E é dose quando você apanha, né? É na cara! Né? Ele falou, você quer tanto, né? Mas e aí? Será que isso é suficiente para você chegar onde você quer? Será que isso é suficiente para você mudar de nível? Porque eu tenho falado para Deus, eu preciso mudar de nível, Senhor. Eu tenho que entrar um degrau acima. Eu quero entrar na tua intimidade. Eu quero conhecer os teus tesouros. Eu quero conhecer coisas mais profundas em Deus. E aí? Será que é suficiente para você chegar lá? O banquete é colocado à nossa frente todo dia. Todo dia. Ele é colocado, você acorda de manhã, ele está lá. E papai está lá na mesa. E ele fala, vem aqui comigo, senta aqui um pouco comigo. Senta aqui comigo, eu quero compartilhar das coisas com você. Eu quero compartilhar da minha intimidade com você. Eu quero compartilhar da minha alegria, das bênçãos. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Correria. Eu não tenho tempo para isso agora. Eu não tenho tempo para isso agora. Oh, Jesus. Eu estava falando eu trabalho com gente muito simples. E é impressionante como tem gente que consegue viver com tão pouco. Eu estava falando com pessoas assim, família com vários filhos, e só o homem trabalhava com salário mínimo. E ele todo feliz ali, né, que a gente estava fazendo ali um financiamento para ele. E eu falei assim, essa família não vive, ela sobrevive. Sobrevive, um salário mínimo com 3 filhos. Como você consegue viver? Né? Eu falei, a pessoa sobrevive.
E sabe o que acontece? Quando eu estava fazendo essa palavra, o Senhor falou, tem muita gente, como aquelas pessoas que você atende, que só sobrevive espiritualmente. Só sobrevive. Sabe, tem o básico do básico do básico. E sobrevive com aquele espiritualmente com o mínimo do mínimo. Mas quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que Deus, quando Ele te fez, Ele não fez para você sobreviver. Ele te fez. Ele fala assim, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Ele não pensou em regular aquilo que Ele tem para você. Ele não pensou em restringir. Ele falou, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância, meu irmão. E se você resolver sentar-se no banquete, a mesa do rei, a mesa está exposta e você vai viver o melhor desta terra. Porque é o que Deus tem para você. Oh, meu irmão. A Bíblia fala que você não vai tomar emprestado, mas você vai emprestar. Deus te chamou para abençoar as pessoas à sua volta. Sabe o que acontece? Quando você começa você colocou azeite dentro de uma vasilha, você vai colocando, você vai colocando, você vai colocando. Ela começa a transbordar, transbordar. E aquele azeite vai tocando tudo em volta. Ele vai tocando tudo em volta. Vai melando a mesa toda, vai pegando o prato, vai pegando outros copos, vai pegando a toalha, vai pegando tudo, vai melando a mesa, ele vai melando tudo. Sabe por quê? Porque Deus, quando começar a derramar na tua vida, quando você começar a buscar intensamente a presença de Deus, você vai começar a transbordar. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a tocar teu vizinho, a pessoa do trabalho, aquela pessoa que está do seu lado, a pessoa no ônibus, a pessoa na rua, porque você está transbordando, meu irmão. Você não precisa fazer força. Você está melando quem te toca. Você não precisa fazer força, porque a presença de Deus está ali, e é o Espírito Santo que te move ali. Oh, meu irmão, é tremendo quando você come daquilo que está na mesa. Meu irmão, é tão bom, eu gosto tanto da presença de Deus. Como hoje no louvor, é chapação. Ele te toca no mais profundo. E você não consegue resistir, você começa a chorar, porque a presença de Deus vem e Ele rompe, Ele quebra as cadeias. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha só que tremendo que Deus fala aqui. São dois textos, em 2 Coríntios e em Efésios. A primeira eu coloquei aqui na NVT para a gente poder entender. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Eu acho que fica mais claro. Ele diz, é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Em outra versão fala assim, do penhor. Aí em Efésios 1:13 ele diz o seguinte, em quem também, depois que ouviste a palavra da verdade, do evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, a qual o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meu irmão, Ele nos selou com o Espírito. E sabe o que é legal? Aqui você percebe, no primeiro versículo, Deus é quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Quando você busca Ele, Ele te capacita a você permanecer firme. Você não precisa fazer força para ficar firme. Você não precisa fazer força para não desviar. Você não precisa fazer força para errar, para não errar, porque
Quando você está nele, ele te capacita a você permanecer firme. Quando você busca ele, você está cheio dele, você praticamente, você está firme na presença dele. O selo, antigamente, se usava para saber de quem era a propriedade. O rei, ele pegava lá, esquentava a cera, ele pegava lá o anel, esquentava o anel e metia lá no selo da carta, para falar, ó, essa carta é minha. Nós temos esse selo. Outra coisa, era para ser algo inviolável. Olha, tem o selo aqui, ó. Ficava bem na hora que abria a carta, ficava bem no meinho ali, ó. Então ficava inviolável, ele não estava quebrado, aquele selo mantia, ele não era violável. Era uma garantia de autenticidade. Isso aqui é do rei. Quando fala aqui do penhor, penhor é a garantia que a pessoa irá pagar. Ou seja, quando você faz um financiamento, você deixa o teu imóvel como penhor, como garantia daquele financiamento, dizendo, eu vou pagar. Sabe o que é o nosso penhor? O Espírito Santo. Ele é a garantia que nós vamos pagar. Ele é a garantia. Jesus deixou o Espírito Santo como penhor, como garantia de tudo o que ele prometeu. Lucas 12:12. Já estou terminando, se o louvor quiser já vir para cá. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Talvez você fale assim, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Eu não sei como falar, eu não sei como buscar, eu não sei como orar, eu não sei como fazer. O Espírito Santo, ele te capacita. O Espírito Santo vai te ensinar. Em Atos 4:31, ele diz o seguinte, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tendo eles orado, meu irmão, os discípulos aqueles estavam na mesa com Jesus. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, Jesus já tinha subido, mas ele tinha passado um tempo e eles tinham intimidade com Jesus. E aí quando eles oraram, o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio e com intrepidez, com coragem, ousadia, anunciavam a palavra de Deus. E o último versículo que eu quero ler, 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Meu irmão, precisamos sentar à mesa. Precisamos sentar à mesa todos os dias. Só lembrando aqui, o banquete é colocado diariamente à mesa. Quando você entra na presença de Deus, na mesa, Ele não vê os teus defeitos. Ele não vê os teus defeitos. Você pode ser aleijado em alguma área, ter algum tipo de defeito. Mas Deus não olha. Quando você está à mesa, aparece só a parte de cima. Você está tete a tete com Ele, comendo com Ele. Só que quando você come na mesa com Ele, você não passa um tempo para sobreviver. Você passa um tempo para você viver em abundância, para você viver a presença dEle, para você não apenas viver para você, mas para você tocar todo mundo à sua volta. E quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós entramos na presença dEle, aí vem o sobrenatural. E eu creio nesse último versículo. Paulo lhe diz assim,
que a pregação dele não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai tocar cada um aqui, meu irmão, e Deus vai usar. Deus vai usar. Tenha ousadia. Busque a presença de Deus e você vai ver o sobrenatural te acompanhar por onde você passar. Talvez você não ache nem que você está fazendo algo. Talvez você simples fale, Jesus te ama. Mas o Espírito Santo, ele vai pegar aquela palavra e entrar no coração daquela pessoa, porque é Ele que faz. É Ele que faz. É Ele que faz. Mas para entrarmos no banquete, sentarmos à mesa, precisamos estar em santidade. Precisamos gastar tempo em oração. Precisamos gastar tempo lendo a palavra. Precisamos entrar na intimidade dele e gastar tempo com ele. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé. Eu creio que é um tempo onde Deus está levantando muitas pessoas para serem canal, instrumentos de Deus. É um tempo onde aquelas pessoas que querem, e ela fala assim, eis-me aqui, Senhor, eu quero, e senta no banquete, senta na mesa do rei. Essas pessoas verão o sobrenatural, eu creio nisso. E eu falei com o Senhor ontem, eu falei, Senhor, é para sentar na mesa do rei? É para sentar aqui? É para fazer isso? Eis-me aqui, eu vou fazer. Sabe por quê, meu irmão? Porque de repente tá passando o ônibus e não dá para você sair correndo e sentar na janelinha, porque a porta, quando ela fecha e ninguém abre. Na arca de Noé, as pessoas zombavam dele, zombavam. Mas aí a família inteira entrou. E aí quando entrou, a palavra de Deus diz que o Senhor fechou a porta e lacrou. E muitas famílias ficaram lá, abre a porta, pelo amor de Deus. Eu acredito que deve ter gente que falou assim, mas leva pelo menos o meu filho, não precisa ser eu. Mas o tempo de você fazer a coisa passou. E eu creio que o Senhor tem um tempo na minha vida e na tua vida. E esse tempo nós não podemos perder o time. Não podemos perder o time. Às vezes a gente coloca desculpa em muita coisa. No trabalho, na família, nos afazeres domésticos. Nós colocamos muita culpa em muita gente. Mas sabe que na verdade qual é a culpa? É que nós não colocamos a devida importância naquilo que tem que ser feito. E eu falei para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu vou me colocar na brecha. Eu vou gastar tempo contigo. Eu quero ver o Senhor me usar como instrumento nas tuas mãos. Eu quero ver muitas vidas sendo salvas. Muitas vidas sendo salvas. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos no teu lugar. Nesse lugar, tu és real. Eu acho que tem coisa que de repente você já colocou aqui a fazer. Mas você, toda vez que você começa, você para no meio. Você fala assim, não, mas agora eu vou fazer isso, eu vou começar a orar, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a fazer isso. Peça perdão agora, porque até agora você não conseguiu fazer. Coloca diante de Deus. E depois você fala para Ele, Senhor, a partir de hoje, é um novo tempo na minha vida. E eu vou começar a colocar diante de Ti. Eu quero ser um instrumento, um canal. Sim, Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Neste lugar, tu és real.
aqui, abrir os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale um dia no centro do seu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Agora você vai colocar diante de Deus: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me. Coloca diante de Deus: Senhor, eu quero ser esse instrumento. Eu quero ser esse vaso. Eu quero ser esse recipiente. Sim, Senhor, derrama. Pode vir aqui, Senhor, derrama. Me usa, Senhor, para tocar as vidas. Me usa, Senhor, para alcançar as almas. Senhor, me usa. Me usa. Sim, Pai. Minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança. Derrama, Pai, da tua presença, Pai. Sim, Pai, sobre essa igreja. Sim, Pai, derrama o teu Espírito. Sim, Espírito Santo de Deus, venha levar-nos a uma intimidade real contigo. Venha levar-nos, Pai, a sentarmos à mesa, Senhor, contigo, a desfrutar, Pai, dos teus alimentos, da tua companhia, da tua intimidade, Senhor. Venha levar, Pai, essa igreja a outro patamar de intimidade contigo. Sabemos, Pai, que essa intimidade, Pai, sim, vai nos capacitar, Pai, para fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Ensina-nos a cada dia, Senhor. Que essa palavra possa entrar nos nossos corações, Senhor, e trazer verdadeiramente a consciência, Senhor, de que existe um banquete para cada um, Senhor, para cada um, Pai. Ajuda cada um, Senhor, a sentar à mesa dignamente, da maneira que o Senhor tem desejado, ó Pai, na intimidade. Te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém.